amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da Rádio Trianon, através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Também AltV, www.altv.com.br. Estamos na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Tanto o AltV quanto o TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, à sua disposição. O telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580, e o telefone da nossa produção, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, oncologista Dr. Otávio César Baiocchi. Dr. Otávio, prazer tê-lo aqui. Prazer, viu? Bom dia a todos. O senhor é professor de hematologia, você tem um currículo intenso, chefe de oncologia e coordenador do grupo de linfoma da Unifesp. Da escola Unifesp, perfeito. Da Unifesp. Também conosco o oftalmologista Dr. Cristiano Caixeta. Prazer, Dr. Cristiano. Prazer, boa tarde a todos os ouvintes. O senhor é diretor do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, membro da Sociedade Brasileira de Glaucoma e ainda integra o Departamento de Oftalmologia da Santa Casa de São Paulo, é isso? Correto. Tem uma sociedade específica de glaucoma? Tamanha a importância dessa doença e da repercussão nacional, existe uma sociedade brasileira voltada aos pacientes portadores de glaucoma. Cada dia mais as especializações vão se aprimorando e até a sociedade para glaucoma. Sem dúvida. É uma doença que a gente precisa informar muito a população em relação a isso, porque é uma doença que pouco se sabe a respeito dela. Porque uma vez que você fala de glaucoma, grande parte da população não entende que é uma doença silenciosa e que podem trazer graves consequências na saúde ocular do paciente. Também conosco o fisioterapeuta Dr. Wilson Neto. Dr. Wilson, prazer tê-lo aqui. Prazer, Zé Pompeu. Obrigado pelo convite. O senhor é do Centro de Ortopedia e Reabilitação no Esporte do Hospital do Coração. Isso, e também membro da Organização Mundial de Medicina Chinesa, também, recentemente. Sempre falta alguma coisa aqui nas meus anúncios nunca falta, aqui. Não, é só uma atualização. Fisioterapeuta acupunturista. Isso. Tem mais essa ainda, além de fisioterapeuta? É engraçado que, eu falo engraçado porque assim, a gente enveredou, além da fisioterapia, pela acupuntura por diversos caminhos da medicina. A medicina chinesa, ela é peculiar porque ela trafega, né, por várias especialidades, embora não sou especialista em todas as áreas da medicina, mas a gente tem uma linguagem chinesa das doenças que chamamos de síndromes energéticas. Então, envolve todas as partes, todos os órgãos, sistemas, com um olhar chinês, com um pensamento chinês, e através disso aí a gente consegue fazer a reabilitação dos pacientes. Dr. Baiocchi, quando eu falei que cada vez mais especialidades vão se aprimorando, o senhor concordou aí quando eu estava conversando com o Dr. Cristiano? Sim, concordo sim. Eu acho que isso não desmerecendo o grande clínico geral, que ele tem um papel importante, principalmente quando se fala de populações. Mas quando a gente fala, por exemplo, de linfoma, quando eu me formei há 20 anos atrás, existiam 10 tipos de linfoma. Hoje existem 68. Então, apenas para ilustrar a necessidade de uma subespecialização, mesmo dentro da área da hematologia. E o que é o linfoma de Hodgkin, é isso? Hodgkin, isso mesmo. Linfoma de Hodgkin, ele foi o primeiro linfoma descrito em 1830. Por isso que existe... É uma pergunta que pode parecer absurda. Lógico. O que é um linfoma? Então, linfoma é uma... Fala-se tanto, glaucoma, fala-se tanto, né? E linfoma... O que é, né? Linfoma é um tipo de câncer originário de linfócitos. Linfócitos são células do sangue que todos nós temos que participam da defesa, seja ela de vírus ou de bactérias e fungos. Em algum momento da nossa vida, esses linfócitos, sejam eles da linhagem B ou T, sofreram mutações. E isto provoca o aparecimento ou do linfoma de Hodgkin ou do linfoma não Hodgkin, tá? Eu estou ouvindo aqui porque eu quero... Interessante quando... Não, todos nós estamos aprendendo, porque como ele mencionou,
A medicina, ela é tão ampla que o clínico geral, ele é fundamental na medicina. Você ter o conhecimento, e é engraçado quando a gente fala isso, de uma subespecialidade, às vezes as pessoas acham que o oftalmologista não é médico. O oftalmologista só cuida do olho. O oftalmologista, para ser oftalmologista, o Otávio, para ser hematologista, ele fez toda a linha da medicina, faz todo o apanhado geral em termos da medicina, para depois se dedicar a algo mais específico, onde ele tende a estudar com mais propriedade algumas alterações, como ele está explicando para a gente. Então, quando ele brincou que quando ele se formou há 20 anos, eram alguns tipos e agora você tem uma quantidade inúmera de tipos de linfoma, isso se deve à evolução da medicina. Perfeito. Então, para que a gente, né, Otávio, a gente acompanhe essa evolução, há necessidade que você estude dioturnamente tudo aquilo que acontece. E agora vocês imaginam, por exemplo, quando a gente vai falar disso para um aluno de medicina ou para um aluno de enfermagem, realmente é muito difícil contextualizar a importância disso no contexto geral, digamos assim. Mas eu sempre falo, quem vai encaminhar um paciente com linfoma para o hematologista é o clínico, é o otorrino, é o oftalmo, é o cardiologista, é o fisioterapeuta que viu nódulo no pescoço e sabe que isso não é normal. Então, apesar de que eu defendo as subespecialidades, eu também acho que o conhecimento, pelo menos geral, de todas essas doenças deve existir, porque é assim que a gente consegue ter o diagnóstico cada vez mais precoce. Doutor Otávio, Pois não. Um detalhe aqui, não é? A gente ouve, né, informações aqui, informações ali. Só cumprimentar a doutora Luciana, que chega conosco aqui para participar desta edição do Gente que Fala, doutora Luciana Moura Sampaio. Prazer tê-la aqui. Prazer, desculpa. A senhora é gastro. Sim, sou gastroenterologista, mas faço medicina integrativa. A senhora precisa falar bem próximo do microfone, que senão ele não prazer ouve a senhora. Eu faço gastroenterologia, mas hoje eu trabalho na gastro com uma medicina integrativa. Perdi o comecinho aqui, mas... Perfeito, mas, doutor Otávio, a gente ouve tanta informação, tanta, né, notícia, comentário, então, por esse outro lado. Então, quando tem um número aqui, o linfoma de Hodgkin acomete 3 a cada 100 mil habitantes. A gente banaliza a informação. Ninguém tem. É sempre o vizinho que tem, é sempre alguém que não seja da família. Isso é em parte verdade, porque os números parecem poucos, mas se eu, em contrapartida, falar para os senhores que o câncer mais comum no jovem, dos 15 aos 30 anos, é o linfoma de Hodgkin, muda um pouco a figura. Sim. Então, o câncer mais comum da grávida é o linfoma de Hodgkin, muda um pouco a percepção. Então, realmente, em termos populacionais, até pelos critérios da OMS, é uma doença rara, porque é 3 para 100 mil habitantes. Mas quando você olha pequenos nichos ou faixas etárias específicas, o linfoma se torna talvez o câncer mais comum, como em jovens e grávidas. Jovens e grávidas. Perfeito. Mas existe algum motivo para uma grávida ter isso? Geralmente grávida é muito mais por uma questão de faixa etária, que quem engravida é mais as jovens até os 35 anos. Né? Então isso seria mais uma coincidência. Jovens aí. Então assim, acho que o principal que os jovens dos 15 aos 40, 15 aos 35 anos é a faixa etária que é mais propícia ao linfoma de Hodgkin. Quando se fala do linfoma não Hodgkin, aí você pode ter do 0 aos 100 anos. Aí realmente não existe uma predileção específica por determinada faixa etária. Já o Hodgkin, sim. Doutor Cristiano, a gente começou o nosso bate-papo aqui e me chama a atenção, não é? A Sociedade Brasileira de Glaucoma. E o senhor fez referência a que é uma especialidade que o glaucoma não é tão simples assim, né? Sem dúvida. Nós temos, eu
faço parte tanto do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, de qual eu sou diretor na atualidade, quanto da Sociedade Brasileira de Glaucoma. A importância de se ter essa Sociedade Brasileira de Glaucoma deve-se ao fato de que o glaucoma é uma doença que atinge um grande número da nossa população. Para você ter a ideia... Tem idade para isso? Exato. Para você ter ideia, é isso que eu ia dizer, assim, a abrangência do glaucoma, ela atinge mais as pessoas acima dos 40 anos. Mas você pode ter uma criança, um recém-nascido com glaucoma congênito. Então, a faixa etária primordial do glaucoma primário de ângulo aberto é acima dos 40 anos. O que é o glaucoma? Isso é uma palavra... Eu sou leigo e... É interessante. Então, assim... Nem vou no senhor, porque de repente eu saio com glaucoma. Sai com o diagnóstico, mas essa é a vantagem. Se você sair com o diagnóstico, é a chance que a gente tem de deixar você enxergando o resto da sua vida. Eu uso ironia, mas é a forma que essa tem. É a forma que eu acho que a população entende mais. Eu acho que é esse gancho que a população tem que entender. O fato de você descobrir uma doença é fantástico, porque você pode intervir no caminho natural dessa doença. Mas eu tenho um amigo que diz que não vai ao médico, porque onde ele vai sai doente. Mas é interessante, eu brinco muito com meu pai que é diabético. Você tem que entender como você quer viver o resto dos seus dias. Ignorar uma doença e não respeitar uma doença pode comprometer muito como você vai viver o resto da sua vida. E você ignorar um linfoma, ignorar um glaucoma, você hoje não sente nada com glaucoma, porque o glaucoma é uma doença que tem a perversidade de fazer com que o paciente perca a qualidade visual do seu campo visual de fora para dentro. Então, eu começo a ver o colega que está aqui em frente e não vejo você, não vejo o Otávio que está ao meu lado, mas eu estou vendo 100% em linha reta. Isso não me causa dor, isso não me causa desconforto, porque eu faço um movimento de escaneamento do ambiente que eu estou. Então, se eu quero olhar para o Nilson, eu vou olhar para ele e perdi a visão de vocês. Isso não me chama atenção. Só vou começar a perceber isso quando esse campo começar a ficar muito restrito, onde eu só vejo o seu rosto, eu não vejo o resto do seu Quando eu tronco. olhar para o Wilson e ficar embaçado, eu fico preocupado ou eu já passei do ponto de preocupação? Você já está teoricamente, se a gente pensar num portador de glaucoma, você já está numa fase avançada, né? O embaçado... Eu não sei se tem esses estágios todos. Exato. É a oportunidade de a gente esclarecer, porque assim, o fator embaçado, a gente pode ter um fator complicador e de confusão para a população, que é o óculos. Então, a grande maioria da população não tem o hábito de passar num médico oftalmologista regularmente. Ela simplesmente negligencia a importância de se falar da saúde ocular ou de se falar de várias doenças. Hoje, graças à mídia, quando você fala de câncer de mama, o alvo da moda é uma coisa muito consagrada e você consegue entender a responsabilidade e a necessidade disso. O fato de você falar de linfoma é fundamental, mesmo que a incidência seja pequena, porque você está falando para um país de dimensões continentais. E nesse país você tem muito paciente subdiagnosticado. Se você parar e pensar nas estatísticas que a gente tem, estatísticas internacionais, no ano de 2010 nós tínhamos em torno de 11 milhões de portadores de glaucoma. Sendo que para 2020, 11 milhões de cegos bilaterais portadores de glaucoma, sendo que a quantidade no mundo de pessoas portadoras de glaucoma era de 60 milhões. A estimativa para 2020 é que esse número saia de 60 milhões e passe para 80 milhões de portadores de glaucoma. E esses dados são dados de países desenvolvidos, onde tem um estudo e uma pesquisa muito importante. No Brasil, estima-se, porque a gente não tem dado específico, apesar da batalha que a gente faz junto ao Ministério, junto às entidades, para que tenhamos esses dados e que a gente consiga trabalhar com esses dados para a nossa população, que 900 mil portadores de glaucoma conhecidos, sabidos, e aquelas pessoas que não têm o acesso ao diagnóstico. Eles são os portadores que não estão sendo tratados e com certeza vão ter uma lesão importante na sua visão e vão causar um ônus muito grande, seja na parte social, porque se ele perde a visão, ele necessariamente vai depender de um acompanhante, um ônus econômico, porque é um paciente que entra jovem no sistema previdenciário do nosso país, que todos nós sabemos que é um sistema que não é muito adequado pelo que a gente precisaria para isso, e sem sombra de dúvidas... Oftalmologia eu diria quase zero no serviço público. Não é que a oftalmologia seja quase zero. A oftalmologia, é zero mesmo? Não, a oftalmologia ela é muito presente no sistema de saúde. Sim. O grande problema que a gente encontra hoje é o acesso ao médico. Então, o médico ele existe muito. E hoje nós sofremos uma intervenção e uma coisa que até preocupa muito mais a classe médica,
que é a atuação de profissionais não médicos e não qualificados que fazem com que a população acredite que estão sendo tratados. E isso não é verdade, porque o cunho desse não médico, não qualificado, ele está muito mais num cunho econômico. E eu vou dar um exemplo da área da oftalmologia. Eles querem muito mais vender óculos, e a partir do momento que o paciente tem um óculos novo, ele acha que ele está com a saúde ocular em dia. Esse é o maior engano que a população pode se submeter. Deixa eu colocar um outro aspecto, né? Então, o doutor Otávio Baiocchi se referiu a linfomas. Aí isso faz referência a glaucoma. Fica um pouco distante da compreensão, né? Se eu disser, você está com câncer, ou se eu disser, você está ficando cego. No caso da doutora Luciana aí, nem sei qual é a dorzinha no estômago. A dorzinha no estômago pode ser. Tem várias. Né? A dorzinha no estômago pode. Eu acho que a população tem, o serviço público que o senhor colocou, a população tem um distanciamento muito grande dessas realidades. Se falar em acupuntura, então, o cara fala, não, eu não quero agulha de jeito nenhum. Sabe, a simplicidade da compreensão é difícil no nosso país. Isso que você está dizendo é tão importante que se você pegar etimologicamente as palavras, na medicina, toda terminação oma é vinculado a um câncer, geralmente. Um linfoma, um leucoma, tudo isso é relacionado a um câncer. E na palavra glaucoma, nós também temos a terminação oma. Só que isso não se refere a um câncer ocular. Porque lá na antiguidade, descreveu-se glaucoma, porque era aquele olho que perdia o brilho, que ficava opaco, que ficava com características marmóreas em fase avançada da doença. Daí essa terminação. E muitas pessoas que nos ouvem sabem que essa terminação de palavra oma relacionada a câncer e tem um medo, tem um conceito errado de que se eu descobrir, tem pessoas que nem falam a palavra câncer, né? Se resguardam no sentido de falar assim, olha, se eu falar de câncer eu vou atrair, então ela acha que ela está protegida na ignorância. E muito pelo contrário, a gente sabe que quanto mais informação de qualquer doença, maior a possibilidade que eu tenho de atuar em função disso. E o Otávio é especialista nisso, né? Pegando esse mesmo gancho, à vontade, viu? Só para vocês terem uma ideia, a gente está falando do linfoma de Hodgkin, que é o linfoma mais curável e é considerado um dos cânceres mais curáveis. Se a gente detectá-lo precocemente, você consegue curar em torno de 90 a 95% das vezes. Então, muitas vezes a ignorância, o medo de ter a palavra câncer, o medo de ver um gânglio crescendo e achando que é coisa ruim, mas não ir ao médico, atrasa a cura desse paciente. Tem um amigo que não fala o câncer, e se for coisa ruim? Mas a maioria sim. Ainda hoje, né? Antigamente era mais intenso. O estigma era maior, né? Então, e agora aproveitando isso, a gente fala muito na medicina convencional, que eu vi e agradeço, adoro a medicina convencional, ainda uso, sou médica do AC Camargo. Eu faço endoscopia e ecoendoscopia, que é um aparelho, o endoscópio com ultrassom na ponta. E a gente consegue ver muito bem o pâncreas, que é um órgão um pouco esquecido, né? Que ele fica atrás do estômago e é um pouco difícil de visualizar com ultrassom abdominal. Então, o ultrassom que a gente faz por dentro do estômago, a gente consegue ver o pâncreas como se estivesse na palma da nossa mão, né? E com isso, a gente consegue fazer detecção mais precoce de alguns tumores. A gente vê tantos tumores que estão próximos ao tubo gastrointestinal, alguns da parede do tubo gástrico, como também pâncreas. O problema do pâncreas é que ele também não dá sintomas e quando a gente consegue diagnosticar, muitas vezes é tarde demais. E por muito tempo eu me senti meio que a dona morte, porque você faz o diagnóstico quando você vê, já tem invasão, né? Então eu me super especializei e faltava alguma coisa. Eu chegava e falava, olha, fiz uma punção, cabeça do pâncreas, é um neo de cabeça de pâncreas, está invadindo, né? A gente faz tanto dos vasos mesentéricos. Eu falei, e agora, né?
Aí, graças a Deus, surgiu para mim a medicina integrativa. O que é a medicina integrativa? Que hoje eu faço as duas coisas, então eu consigo trabalhar muito na prevenção. E até depois eu quero saber de vocês como que a gente faz para prevenir, então, que eu acho que isso é muito importante, é mais importante até do que fazer uma detecção precoce de uma doença. Não tem prevenção, né, no Brasil, a gente não está condicionado à prevenção. Então, né, e é isso que a medicina integrativa faz. Ele é mais curativo do que prevencionista. Mas eu acho que o que a Luciana falou é fundamental em 2 pontos. O primeiro ponto é assim: a medicina evoluiu, a medicina está tecnológica, isso tudo vem em prol do benefício do paciente. Na área de oftalmo, na área de oncologia, você tem uma evolução do armamentário médico muito boa. E a gente tem que usar essa evolução. E o segundo ponto que ela falou é a prevenção. A prevenção é a forma mais barata e teoricamente mais eficaz de você coibir qualquer dano mais grave que o paciente pode ter. E até reverter, muitas vezes, doenças que a gente até aprende que elas não são reversíveis, e muitas vezes eu vejo os pacientes com mudança de hábitos de vida, mudanças completas, não só na alimentação, mas no sono, tomar água, respirar adequadamente, controle dos pensamentos, da mente, praticar gratidão e perdão. Isso faz parte da cura, né? Eu acho isso fantástico. Quando eu comecei a tratar o meu paciente de uma forma mais integrativa, e não só buscar a causa, assim, o sintoma, e tratar aquele sintoma, que é o que a maioria das vezes a gente consegue fazer. A gente pega o paciente já com um sintoma, e a gente tem um arsenal muito bom na medicina convencional, mas aí é que entra essa parte do encontrar a raiz. Por que ele está tendo aquele problema? E entrar para tratar a raiz do problema. E às vezes essa raiz do problema, ela não é só no corpo. Ela está na mente e muitas vezes está na alma. A gente carrega isso, a gente traz não só a genética, como a epigenética, que é uma impressão no nosso código genético de escolhas que foram feitas por nossos antepassados. Isso é muito lindo, sabe? Pegando o gancho dela... Assim eu me sinto dando vida, trazendo vida. Não, é verdade que ela falou do código genético. A gente tem mais de 12 mil genomas para desenvolver doença em vida. Só que nem sempre a gente manifesta. Doença, é cura. Não, deixa eu explicar. A gente tem genoma, tá? Esse genoma, então, de mais de 70 mil... Queremos uma cura, não queremos desenvolver a doença. Então, mas aí é que eu vou chegar. De mais de 70 mil genomas, 12 mil são programados para se desenvolver em doenças na vida do ser humano. Sim. Só que eles vão se manifestar ou não de acordo com a consciência adquirida do próprio indivíduo. Então significa o seguinte: eu tenho predisposição a algo, mas eu posso ou não desenvolver. Depende do quê? Das minhas mudanças de hábitos e tudo mais. E para ser mais exato, eu estou até pegando um gancho com a doutora, que é o seguinte: mudança de hábito, a gente sabe que as doenças, a maioria delas é desenvolvidas principalmente por uma questão de hábito alimentar inadequado. Segundo, os médicos, eles têm toda a ferramenta tecnológica, e uma vez que o paciente chega para eles e fala: doutor, eu não tenho nada, não foi diagnosticado nada palpável, mas eu continuo com o sintoma, o que eu faço? Né? Então, quando aparece esse tipo de situação no consultório, em que nada foi constatado, a gente utiliza da biorressonância, que é um aparelho, né, enfim, que capta a resistividade da pele, enfim, tem um captador, e esse captador ele faz a leitura, o mapeamento. Então ele não vê somente o lado físico, o órgão em si. Ele vê a parte energética do órgão. Por exemplo, a frequência vibracional do fígado, a frequência vibracional do coração, do estômago, do intestino, enfim, de todos os órgãos do sistema do corpo humano. E capta a energia daquele órgão. Então você consegue identificar previamente o que esse paciente pode desenvolver, ou ele já desenvolveu, mas está no começo, que não deu tempo de chegar num exame, numa ressonância, numa tomografia e tudo mais. Posso fazer um adendo aí? Pode. É que nós temos dois quadros aqui. Não é contra, não é complemento mesmo. Eu acho que tudo é válido e tudo é complemento. A gente é o que a gente come. Nós temos dois médicos, né, com as suas especialidades. A doutora Luciana tem
a medicina... eu acho que eu estou Não, mas ao mesmo tempo o Wilson tem... Meus parabéns, viu? Porque não é fácil ficar nessa posição sua, viu? Não mesmo. Mas eu acho assim, eu concordo com o Wilson, acho que a gente é o que a gente come, acho que prevenção, hábitos de vida é fundamental. Mas olha, a gente é o que a gente come e o que a gente pensa. Mas calma, a gente não pode esquecer que existe loteria genética. Você falar para um jovem de 16 anos que ele comeu bacon e está errado e o câncer desenvolveu pelo bacon, isso está sendo muito simplório. Então, assim, a gente é um ser vivo e os nossos genes se mutam diariamente. Quando um jovem de 18 anos vira para mim, doutor, por que eu tenho linfoma? Infelizmente se chama loteria genética, não desmerecendo nada de holístico, pelo amor de Deus. Não é holístico, sem dúvida. Não é. E está diagnosticado, isso é claro. E está diagnosticado. Não desmerecendo a fé também, pelo amor de Deus, mas também a gente aí vira uma coisa de se eu como coisa orgânica, se eu não fumo, se eu não bebo, eu não vou ter nada. Né? E isso a gente tem que deixar claro para a população. Hábitos de vida é fundamental. E eu procuro, como médico, até dar o exemplo. Sim. Santo acho que ninguém mas a gente procura dar o exemplo com hábitos de vida. Sim. Mas eu sempre falo, linfoma principalmente, que não existe fator de risco. Não tem cigarro, não estou fazendo apologia a cigarro, mas não tem álcool, não faça apologia ao álcool. Não tem condimentos, não faça apologia ao condimento. Eu falo apenas que o jovem com linfoma se chama loteria. E a imunidade nesses casos? Mas é muito... Eu tenho uma pergunta importante aqui. E a imunidade? Porque eu li alguns artigos uma vez que eu achei muito interessante. De crianças expostas que foram para a creche em idade mais novas, que foram expostas a outras crianças e a outras doenças, elas tinham menos chance. Você já leu alguma coisa disso? Não, Então isso tudo é o quê? Quem é a nossa imunidade? Quem que faz a nossa imunidade? Os nossos hábitos. O que a gente come se transforma na nossa microbiota. Não, a nossa perfeito. microbiota... São duas coisas diferentes. São duas coisas, eu acho bem diferentes. Eu acho que assim... São dois... É muito legal. Não, mas não é separado, não. Não, eu sou o contrário. Eu acho que é uma coisa só. A gente está só tentando organizar. É pouco tempo. Assim, daria 10 horas de conversa. Em uma hora de bate-papo, talvez a gente confunda muito o nosso ouvinte. Então, assim, eu concordo muito com o que o Otávio falou. Porque, assim, na minha pós-graduação, eu fiz medicina molecular e fiz medicina molecular em glaucoma. Então, assim... Existem mutações, que todo mundo vê a palavra mutação e já pensa na coisa ruim. Sim. Então, para simplificar, para o leigo entender, na minha tese, eu peguei mutações que na Índia eram causadoras de glaucoma e quando apareciam na população brasileira pela interação gênica e pela interação com outras coisas, elas eram protetoras da nossa população, porque a miscigenação populacional é muito grande. Então, quando o Otávio fala que existe uma loteria genética, eu aposto no jogo dele. Porque existe, né? Existe tudo mas isso. Existem os interruptores que vão fazer ou não aquele gene se expressar. Nós lemos muitos artigos, então assim, é complicado a gente interpretar só o que a gente lê, porque assim, existem artigos, como você citou, e eu não estou desmerecendo isso, eu acho que é fantástico isso, mas por exemplo, quando você lê um artigo e fala assim, olha, aquele senhorzinho que mora nos Alpes da Itália, que acorda às 5 da manhã, capina o dia inteiro, dorme às 6 da tarde, mas toma vinho, toma isso, toma aquilo, sobe, desce morro, faz isso, faz aquilo, a longevidade veio do vinho. Não é por aí, a gente não pode simplificar, a gente não pode pegar programas de TV que simplificam muito isso, assim como a gente pega artigos e fala assim, olha, teve um estudo em inglês que avaliou as crianças que tomavam estimulantes alimentares e todos os estimulantes tinham uma base que tinha ali 0,0 não sei o que de álcool e isso fez com que quando se tornaram adultos, se tornassem alcoólatras. Existe sim uma incidência, a gente está descartando então, mas os estudos a gente sabe disso, a gente vive pode ser tendencioso. Então a gente que já fez pós-graduação, a gente consegue distinguir o joio do trigo, né? Mas hoje, consegue filtrar esses com artigos. o Dr. Google, com acesso à informação, você tem notícias a todo momento sem a origem comprovada.
eu escutei o Jabor, eu viajei com o Jabor no avião, até estou citando ele sem permissão, ele falou assim, cara, se eu escrevesse metade das coisas que aparecem na internet como minha autoria, eu estava feliz. Então, assim, na internet aparece de tudo. E quando a gente fala das coisas... não vão para o Google, por favor. Não, você pode, né? Eu sou o contrário. Não, eu falo mas assim, não para se aprofundar, porque a pessoa fica mais estressada. Não, eu só preciso da gentileza de vocês para fazer contato com o Dr. Nelson Letísio, claro. que é cirurgião plástico. Dr. Letísio, boa tarde. Boa tarde, Zé Copé. Como é que está? Tudo em ordem? Tudo bem. Quero abordar contigo hoje blefaroplastia. O que é blefaroplastia, Dr. Letísio? Blefaroplastia vem do grego, né? Sim. E, então, é a cirurgia das pálpebras. Quando é mais fácil eu dizer que é pálpebra caída? É mais ou menos, Zé Copé. Veja, Meu negócio aqui é complicá-lo, não é? Não, Aí não o é que é senhor complicado. explica. Veja, a gente tem um sistema de abordagem muito próprio de blefaroplastia. Tanto é que nós iremos dar uma aula agora em fevereiro nos Estados Unidos sobre essa região órbito-palpebral. Porque, é muito importante a cirurgia da região órbito-palpebral e a gente não considera muito mais como só blefaroplastia. Por quê, Zancopé? O que é o blefarocalásio, vamos dizer assim? O que é isso? É o excesso de pele nas pálpebras. Então, aquela pessoa que vai chegando ou por genética ou por a idade um pouquinho, vai galgando alguns degraus a mais aí, e vai ganhando aquela pelinha que começa a cair na pálpebra superior, chega com aquele aspecto meio de cansadinho, meio entristecido. Então, isso, vamos dizer assim, seria a retirada do excesso de pele da pálpebra. Então, não é só isso, né, João Copé? O que a gente se baseia muito, a gente se bate muito, é no sentido, a expressão do olhar. Você pode ver, às vezes você chega, você encontra um amigo seu, você olha para ele e fala, pô, você não está legal hoje. Porque às vezes a expressão que ele está passando, o que ele está sentindo, se expressa no olhar. Então é muito importante, Zancopé, e principalmente na pálpebra inferior, tem um autor americano, Goldberg, que ele fala que a região menos desculpável cirurgicamente na face é a pálpebra inferior. Porque se você tira um excesso de pele um pouco a mais que deve, fica aquele olho meio arredondado, aquele que a gente chama hollow appearance, aquela aparência um pouco cansada, ou quando tira muito bolsa palpebral da parte inferior, fica aquele olho meio encovado. Então, Zancopé, a blefaroplastia é, dizendo assim, uma técnica bastante aprimorada. Parece que é muito simples tirar uma pelinha da pálpebra superior, tirar uma pelinha embaixo, tirar a bolsa gordurosa, e você muda a expressão da pessoa. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Então, é um capítulo da cirurgia da face muito interessante. Mas tem que tomar cuidado, tem que preservar, porque a cirurgia bem feita é aquela que a pessoa faz e ninguém percebe que foi operada, porém ela rejuvenesce, ela tira aquele aspecto cansado. Para o homem, o excesso de bolsa gordurosa dá a sensação que ele bebeu na véspera, vamos dizer. Nossa, você olha para ele, nossa, ele tomou todas. Não, o cara dormiu bem, ele está descansado, porém tem bolsas palpebrais. Então dá aquele aspecto cansado. E na mulher, no aspecto mais envelhecido. Mas é muito importante a blefaroplastia, mas tem que tomar cuidado com ela. Ok, doutor Letísio, eu agradeço a tua gentileza. Quando será a tua aula? Não? Será agora em dia 23 de fevereiro. Muito grato pela tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala. Um abraço, doutor Letísio. Valeu, saúde e paz para todos, Zancopé. Nós estamos recebendo hoje no Gente que Fala o Dr. Otávio Baiocchi, que é oncologista, a doutora Luciana Moura, que é gastroenterologista, o Dr. Cristiano Caixeta, que é oftalmologista, o Wilson Neto, que é fisioterapeuta acupunturista. Nós estamos aqui tentando esclarecer cada vez mais. A doutora Luciana fala sobre medicina integrativa e o Wilson defende a medicina chinesa. Wilson, posso dizer que você defende a medicina chinesa? Eu gostaria de fazer um adendo acho que bem oportuno, porque assim, diagnóstico fechado, nenhum de nós, acupunturista, eu falo acupunturista, fisioterapeuta, não podemos nos meter, né? Cada um na sua área, tudo mais. O que eu estou dizendo é o seguinte: a gente lá no consultório, a gente faz o diagnóstico da medicina chinesa para intolerância e alergia alimentar. Tá? Significa que cada alimento ele carrega uma energia. Aí a gente tem lá os 5 elementos: água, fogo, terra, metal e madeira. Tá?
E a gente separa por grupos. E é lógico que é uma forma individualizada de você saber, na avaliação desse paciente, como ele desencadeia a reação alérgica ao comer determinado alimento. Tá? E através dessas ações, a gente consegue minimizar diversos problemas patológicos e prevenir problemas futuros. Uma outra coisa que é importante também é que você suplementa minerais de forma natural, porque esse paciente passa a comer melhor. E a partir do momento que ele sabe que por exemplo, eu vou dar um exemplo de um alimento aqui que é consensualmente aprovado e que não é considerado alergênico. Vou dizer um alimento chuchu, por exemplo, maçã. Vou dizer frango. Eu prefiro o tá? bacon que o... Então, couve-flor. Eu estou dando um exemplo, tá? Feijão. Sim, sim. Então são alimentos que a gente identifica, foi um estudo bem intensamente abordado e estudado pelos chineses e tal, e a gente trouxe para cá, e que demonstram que na prática realmente se constatam. Aquele paciente fala, poxa, mas ele tem, eu vou deixar de comer feijão, eu vou deixar de comer uma carne vermelha, de repente, é lógico, isso é individualizado, só estou falando de uma maneira aleatória. E a gente passa para esse paciente e diz o prognóstico de quando ele vai melhorar a partir de uma mudança alimentar, e ele responde 100% de eficácia, de acordo com o sintoma dele. A gente pontua, analisa o sintoma desse paciente e depois a gente faz o comparativo. E o mais importante disso tudo é que quando você pega uma gripe, quando você tem um câncer, quando você tem um glaucoma, quando você tem uma disbiose, você perde minerais, porque o seu sistema imunológico ele precisa de substrato para fazer a defesa do organismo. E para onde vai ser reposto esses minerais? As pessoas falam, é só comer bem, vou na nutricionista, tudo mais. Não, nada contra o nutricionista, não é isso que eu estou falando. Eu quero dizer que você, a partir do momento que você faz um diagnóstico desse calibre, você está acima de alimentos bons ou maus. Alimentos que fazem alergia para o Zancopé, alimentos que fazem alergia para o doutor Cristiano, alergia para ela e para o doutor. Então, o que acontece? Você passa a dar referência alimentar para esse paciente. E ele passa a repor minerais que ele perde no dia a dia. Então, é uma coisa que a gente se preocupa, faz isso através de uma anamnese, no interrogatorio. A gente faz o exame de biorressonância para confirmar, porque é complementar, a gente traz lá diversos dados, e esse paciente leva isso para casa, impresso, e o relatório também. Mas Wilson, eu só quero colocar um detalhe aqui, com relação ao doutor Otávio e ao doutor Cristiano, um é oncologista, o outro é oftalmo. Sim. A gente... É fácil ir até eles. Estou com um problema aqui, tenho câncer, lamentavelmente tenho que me socorrer do Dr. Otávio. Estou com um problema de visão, o óculos já não está, eu tenho que ir lá no Dr. Cristiano. Sim. Mas no caso de vocês, medicina integrativa e medicina chinesa, até onde se já é difícil conseguir atendimento que nós estávamos, acesso à medicina convencional, até que ponto o brasileiro entende que também é possível fazer esse tipo de... Olha, eu vou dizer... Procurá-lo? Tem, inclusive, pelo SUS hoje, alguns lugares que tem possibilidade de fazer a acupuntura no SUS. Para ser tem aceito, uma colega... Nós estamos fazendo uma pós-graduação no Einstein de medicina integrativa, e tem uma colega minha que é médica, acupunturista, e ela trabalha também, além da clínica, ela trabalha num posto de saúde e ela pratica acupuntura. Então, assim, o SUS já tem 5 modalidades de medicina complementar incluídas, fitoterapia. São coisas que vão se integrar à rotina de cada um no seu devido tempo. Mas nisso que você fala, é fundamental que a gente pegue a parte, não desmerecendo, mas assim, a parte mais prática, porque quando você fala de doença, e aqui a gente está brincando na mesa, apesar de ter 2 defendendo um lado e os 2 serem goianos contra 2 que estão do outro lado. Eu discordo de contra. Eu não estou literalmente uma dupla goiana. É uma dupla. Goiano só anda em dupla, né? Você não acha... Cristiano é questão de defender. Nós estamos procurando esclarecer o máximo. Não é a guerra aqui. Não, eu sei. Mas, Cristiano, eu trabalho no AC Camargo. Eu faço ecoendoscopia. Nós não estamos em lados opostos. Eu só acho uma coisa. Quando a gente não sabe,
as coisas. E se eu falar para vocês que ninguém sabe nada do câncer, a gente sabe gatilhos, a gente sabe mutações, mas a gente não sabe a origem do câncer. Quando a gente não sabe a origem do câncer, o ser humano é muito fácil achar coisas fáceis para culpar, como o açúcar causa câncer, é uma balela. Como se eu comer alface orgânico eu não vou ter câncer, é uma balela. Não estou defendendo o não orgânico, mas a visão simplista de uma coisa que é completamente multifatorial, completamente loteria genética, principalmente do linfoma, que é a minha área. Logicamente, o tabagista, a gente sabe que tem mais câncer de pulmão. Mas por que muitos pacientes que fumam não têm câncer de pulmão? Então, mesmo para o tabagista, a visão não pode ser tão simplista assim. Então, alimentação, concordo. Agora, talvez o mais importante de tudo, mas que também ninguém vai ter a resposta. Todo câncer aparece por uma falha do sistema imune. Identificar essa falha, ninguém consegue ainda. Sabe que então é muito fácil a gente conseguir falar, você teve isso, porque não, ninguém sabe. Então acho que a maneira melhor de prevenção é uma vida equilibrada. Se vai comer açúcar, se vai comer ovo de manhã, se vai malhar, é o seu equilíbrio. Ponto. Você sabe que eu tive pacientes, muito interessante, eu tive pacientes que entraram numa neurose tão grande de alimentação saudável, tinham feito testes alimentares onde 85 alimentos positivos, você imagina uma pessoa que está com intolerância a quinoa, a brócolis. Gente, a pessoa estava num estresse, aquele estresse estava fazendo mais mal do que... Mas eu preciso de parcimônia. Eu sou adepta do orgânico, eu sou adepta de uma alimentação, vida saudável, mas não há nada contra, né? Mas o Dr. Otávio fez só uma coisinha, eu acho que a gente precisa olhar a microbiota, que são os bichinhos, os que vivem dentro da gente. Isso é muito importante para a imunidade, que talvez seja algo que... A gente está falando de linfoma, mas na verdade, veja bem, se você descaracterizar a alimentação, para mim é um erro grave. Porque não estou falando do linfoma, não estou falando de uma doença, não estou falando de um glaucoma, eu estou falando de uma doença crônica que assola a sociedade. A gente está falando de uma sociedade em geral. Tá certo? Então, eu discordo nessa parte alimentar. Eu sempre que tenho oportunidade falo que prevenção não existe no Brasil. Então, mas não temos consciência. A gente tem que ser bandeira para... Exatamente. Aliás, doutor, eu acho só um detalhe aqui, ó, Lila do Tatuapé diz que o marido sofre com degeneração macular. E diz que se há esperança de cura ou de melhora. A degeneração macular, voltando no que o Otávio falou, é uma doença que tem um fator genético muito importante. Então, assim, a esperança sempre existe. Nós temos vários estudos que estão trabalhando em função disso. Hoje, a gente tem uma realidade da terapia gênica que é bem diferente da realidade da terapia gênica há 20 anos atrás, mas nós não devemos ter ainda aquela expectativa de matérias que aparecem na TV que falam assim, olha, você faz isso na terapia gênica e amanhã eu volto a enxergar. Eu acredito muito na terapia gênica futura, acho que tem um caminho muito grande, tem que ter esperança, mas essa esperança, ela depende de alguns fatores do tempo, que às vezes a gente quer a resposta para ontem. E é tudo isso, quando eu estava comentando, assim, não é que eu não acredite que eu não praticasse isso, ou que vocês falam. O Otávio foi categórico, eu acho que a gente tem que trazer tudo do bom. A consciência ou a intuição do paciente é fantástica. Eu brinco que quando eu era médico, ainda antes de fazer oftalmo, eu tinha uma paciente que ela era cardiopata. Porque assim, as pessoas acham que o oftalmo não é médico. Então, assim, eu tinha uma paciente que ela era uma cardiopata em fase avançada. Da época do oculista. Então, aceitava óculos. E aí o que acontece? Ela era uma cardiopata avançada, mas era uma torcedora fanática do Corinthians. Na enfermaria de cardiologia, ela chegava pra gente e falava assim, olha, se os meus exames ficarem bons, vocês me liberam? Porque no final de semana tem jogo do Timão. Era esse o combinado. Você liberava. Ela batia uma feijoada no sábado em casa para comemorar que tinha alta. Na segunda-feira estava toda descompensada de novo. Então, assim, ela
tinha o poder da mente, a gente não tem como julgar. Sim. E por que ela melhorava? A gente acreditava que era o Timão. Nesse caso, o Corinthians fazia bem para ela, porque ela queria sair. Então, não dá para você ser a ferro e fogo com essas coisas. Mas trazendo um pouco para dentro do que a gente tem... algumas outras perguntas aqui. Porque a gente está acabando o tempo e a gente tem tanta coisa importante para falar. Mas principalmente dessa coisa de alimentação, para não sair com a ideia equivocada de que Wilson, não precisa, a Juliana, através do Facebook, pergunta se a acupuntura pode ser usada para prevenir doenças. Totalmente, né? Se você sabe que o desequilíbrio energético se transforma em físico, ou seja, eu não preciso ter um sintoma agravado para procurar um médico. Se você tem os primeiros sinais de sintoma, procura um médico, procura um acupunturista, porque na verdade a acupuntura, vou te explicar uma coisa, se você tem insônia, você tem as comorbidades da insônia. Então se você trata a insônia, você elimina uma série de doenças associadas à insônia. Se você tem o intestino preso e melhora o intestino preso com a acupuntura, você elimina diversos problemas, inclusive câncer no reto. Então, essas coisas que facilitam a vida. Entendeu? Mas, doutora Luciana, Patrícia de Moema pergunta se alimento transgênico é nocivo ao aparelho digestivo. Isso é bem controverso, Patrícia. Eu adoto uma alimentação mais saudável. Mas se você começar a falar, eu tenho pacientes de todos os âmbitos, de todas as classes sociais. Eu atendo pacientes... Eu prefiro o bacon dele. Mas você imagina, você falar para uma pessoa que não tem um poder aquisitivo muito grande, que ela só vai poder comer alimentos orgânicos, não transgênicos, às vezes inviabiliza, entendeu? E a grande coisa que muito melhor comer uma salada, que talvez não seja a ideal, do que você comer um pacote de bolacha, entendeu? O que eu falo, não ao industrializado. Feijoada, hoje é quarta-feira. Né? E aí, é claro, existe algo bem individual. Tem pessoas... Não quero contestar nada disso, mas é difícil mudar o dia a dia do brasileiro. Esse é o Eu acho que é complicado você falar, olha, você vai mudar. Mas uma coisa muito interessante, que eu acho que fica uma dica para quem está ouvindo, a alimentação foi feita para nos dar energia. Se a gente come e depois fica com sono a tarde inteira, alguma coisa está errado. Isso é uma dica, né? Primeiro, comer comida de verdade, voltar para sua cozinha, sabe, com amor, colocar, né, fazer comida de verdade mesmo, comida que você vê, que você sabe distinguir o que é. Né? Então, não aos industrializados, porque hoje em dia eu sei que está na moda, não ao leite, não ao glúten. Aí a pessoa não come glúten, aí compra farinha de arroz, de batata, fécula de polvilho, sabe? É farinha, tudo isso é farinha branca que sobe a glicemia, aumenta a insulina, é inflamatório, você entende? Doutor Cristiano Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta causas do buraco de mácula e se há reversão. Então, assim, as perguntas são muito pontuais. A causa do buraco de mácula é uma alteração na retina que causa uma lesão específica numa área muito... Depois a gente vai fazer a acupuntura. Nesse caso, não serve. Melhor, né? Deixa pra lá. Não. Porque assim, o buraco macular é uma doença que acontece numa determinada região específica dos nossos olhos, que é a mácula, onde ela responde por uma quantidade de visão muito importante. As causas, a gente volta no Otávio. Por isso que eu estou comungando no que ele fala. Quer saber se há reversão. Existem alguns casos que você, diagnosticando antes, você pode fazer alguns procedimentos cirúrgicos, você tem que avaliar o estágio desse buraco macular, onde você tem as camadas que foram lesionadas. Quando você pega numa fase inicial, você pode sim fazer uma intervenção e melhorar a condição de vida desse paciente através, se necessário for, até de cirurgias, né? Então isso tem que se acompanhar mesmo. E nisso que eu te digo, qual é a prevenção? Aquele exame de vista com o médico oftalmologista. Porque se você faz o exame e a sua refração não melhora, você não pode encarar aquilo como uma coisa simples. O exame oftalmológico, ele não é só a troca dos óculos. O óculos, sinceramente, é uma coisa que se você não trocar esse ano, no ano que vem você vai ter a troca dos óculos lá e não tem... Como é que é optometrista e trocar o óculos? Não, esse é o grande problema. O não médico, nessa hora, ele compromete muito a qualidade de visão desse paciente, porque a maioria desses pacientes que chegam pra gente, eu sou de um hospital terciário, onde você pega os casos mais avançados que são encaminhados. Essa população que chega pra gente, ela simplesmente passava nesse profissional não médico, trocava os óculos, gastava o dinheiro
e não estava sendo examinada. Não conhece as barraquinhas que tem aqui na Brigadeira, Exato. que vende os óculos. 5 de março Prontinho, também. 25. Tem uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para o Dr. Otávio, da Márcia da Vila Prudente. Sintomas do câncer de colo de útero. Só pode ser detectado por exames ou há indícios? Isso é uma boa dúvida. Câncer de colo de útero não deve ter sintomas. Se ele deu sintomas é porque houve falha na prevenção. Sim. Então, câncer de colo... que a doutora Luciana descreveu dos exames de... Então, hoje em dia, e isso a gente pode falar com um certo orgulho, apesar das falhas do SUS, a gente sabe que a prevenção de câncer de colo de útero, assim como de câncer de mama, é uma prevenção muito boa, comparáveis com níveis internacionais. Tá? Se eu comer tomate, eu evito o câncer de próstata? Tomate é rico em licopeno, que pode melhorar o fluxo urinário, a saúde da próstata, mas também, aí volta aquele que eu falei, é simplista falar que o licopeno evita o câncer de próstata. Esse é o Marcos de Pinheiros que está fazendo a pergunta. E é interessante você falar isso, porque aí você faz para 2 goianos, que são da terra dos cantores plantadores de tomate, e você sabe que o tomate é um dos das agriculturas que tem mais defensivo agrícola. Então, assim, tem os alimentos, né? Defensivo, tomate não vai. Tem os dirty dozen, que assim, tem os alimentos que são os mais sujinhos. E o nosso solo é pobre em selênio também. Então, já para complicar, a gente é pobre em minerais. Não existe tomate sem defensivo. Não existe. Não existe. Morango. É o mais sensível. A maioria tem defensivo. Então, aí não existe. Aí vale a pena comer orgânico, hein? Então, mas é a origem desse orgânico. É o questionamento que a gente faz. Porque de onde vem mas olha, eu vou te falar. Eu vou definir. Orgânico, cocô é do quê? Né? Perfeito. É esse o... Perfeito. É isso que eu sempre pergunto. Tem muito orgânico confiável, gente. A gente não pode banalizar. Rodrigo de São Caetano, anabolizante vendido em várias academias. É veneno pro rim, né? Pro coração, né? Causa... Veneno para tudo. Não, veneno para tudo. E nesse gancho, cabe a gente dizer que, gente, medicamento, seja ele de qualquer forma, é um crime ser vendido sem orientação médica adequada. Pode ser considerado alguma coisa como próximo de um medicamento? Ele tem efeitos que vai alterar todo o seu sistema endócrino, sua regulação hormonal. Então, assim, deveria ser proibido. Na Sociedade Brasileira de Glaucoma nós temos uma bandeira de tentar, e a gente tenta há vários anos junto à Anvisa, para reter receita de corticoide, de colírio de corticoide. Por quê? O corticoide ocular, que é utilizado indiscriminadamente, é a segunda causa... É o de glaucoma, é isso? Que são usados... Não, é exatamente isso. O corticoide, eles causam glaucoma. Só que, quando a pessoa chega com o olho vermelho na farmácia, o farmacêutico fala assim, não, eu tenho um colírio que vai deixar seu olho branquinho. Tem um bom aqui. Tem um bom aqui. E, por não ter a retenção de receita, ele vende isso. Perfeito. Agora, de anabolizante, eu já tive pacientes, porque eu faço gastroenterologista, já tive pacientes com insuficiência hepática fulminante. Disfunção erétil. Tudo. Então, se falar de disfunção erétil, 80% e assim, eles compram, mas é por isso que eu gostaria de tocar nesse assunto. Então, no final, o Wilson vai fazer um curso, uma palestra no exterior, curso. Eu vou fazer uma palestra em Munique, né, sobre a medicina chinesa, a técnica no qual sou autor. Tem 2 técnicas técnicas não invasivas, né, reconhecidas, e apresentar suplementos minerais quânticos, que lá eu vou falar um pouco mais sobre isso, que são frequência vibracional do cálcio. Eu acho que o Otávio e o Luciano eu tenho que conversar pessoalmente um pouco para prepará-los, porque é um assunto Você vai estar em Munique quando? Porque eu vou estar em Helsinki no Congresso Mundial de Glaucoma, a gente pode combinar. Então, o meu é de junho a julho. Julho, então, eu vou estar em maio. Ele vai um pouquinho antes. Maio eu vou estar no Congresso Brasileiro de Glaucoma, que vai ser aqui no Rio. Caixeta. Aqui, Cristiano. Caixeta. Isso, mas o Dr. Cristiano vai estar aqui no... Nós temos o congresso aqui no Rio e depois tem um mundial em Helsinki, por isso que eu brinquei com ele, que ele ia estar em Munique, pelo menos a gente já está lá no hemisfério norte. Tem um endereço talvez que tenha possa na Austrália também, que eu estou vendo. Tem um endereço em julho. Tem um endereço que possa localizá-lo? Avenida Jurema, em Moema, 380.
O telefone é 3628 38. Você liga para lá, você não sabe. É tudo celular hoje em dia. Tem um endereço eletrônico? Tem sim, é o doutorneto.blogspot.com. Doutora Luciana Moura Sampaio, tem um endereço que possa localizá-la com facilidade? Da clínica na Bento de Andrade, número 341. E através das redes sociais ou do internet? Doutora Luciana Sampaio, pelo Face, tem o Luciana Sampaio e doutoralucianasampaio.com.br. Doutor Cristiano Caixeta, tem uma forma de localizá-lo? O telefone do consultório e o telefone do Conselho Brasileiro de Oftalmologia do consultório é 3661-4953 e do Conselho 3266-4000. Algum endereço eletrônico, mas... Clínica caixetavilela@gmail.com. Doutor Otávio, tem uma forma de localizá-lo sem que eu chegue lá nos estertores? Certo. Pode sim, pode me localizar no Hemocentro da Unifesp, 5576-4240. O do consultório é 5571-5494. E o meu e-mail é baiocc, BAIOCC2CHI@unifesp.br. Eu não tenho Facebook. Eu costumo dizer que quando a gente chega assim, hoje já quando chega um oncologista, né? Não quero precisar Tomara que não precise. É grave. Agradeço a presença dos senhores aqui. Muito obrigada. Obrigado a todos. Que fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na Rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim e Sérgio Souza, na direção da TV Guarulhos Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.